Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos à audioconferência da Equatorial Energia S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra aos senhores Augusto Miranda, presidente, e Leonardo Lucas, diretor financeiro e de relações com investidores. Por favor, senhores Augusto e Leonardo, podem prosseguir. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por nos acompanhar na conferência de divulgação de resultados do terceiro TRI. Antes de apresentarmos os resultados, gostaria de falar de algumas mudanças recentes que tivemos e que foram objeto de um comunicado ao mercado recentemente publicado pela companhia. Ele consiste em o Firmino Sampaio deixou seu cargo como presidente do Conselho de Administração da Equatorial Energia, mas ele permanece como membro do Conselho. A presidência desse Conselho, ela passa a ser ocupada pelo Carlos Piani, que já ocupou esse cargo entre 2011 e 2015 e também já foi diretor-presidente da companhia. Uma outra mudança recente é a renúncia do Eduardo Hayama da posição de diretor financeiro e de RI, e sua indicação ao Conselho de Administração, que deverá ser votado na Assembleia convocada para a semana que vem. Gostaria de agradecer ao Hayama pelos seus 11 anos de dedicação como CFO de RI e fico feliz em saber que poderemos continuar contando com a sua visão estratégica como conselheiro. O cargo de diretor financeiro de RI passa a ser ocupado pelo Leonardo Lucas, que já está conosco desde 2005, em diversas funções dentro da área financeira. Léo, sei que poderemos continuar contando com a sua competência agora em mais essa função. E, por favor, se apresente ao mercado. Olá a todos, boa tarde. Obrigado, Augusto. Como o Augusto já mencionou, estou no grupo desde 2005, há 14 anos. No início da Equatorial Maranhão, então Semar. Fui responsável pelo orçamento, passei pela controladoria e, por fim, fui diretor financeiro. Em 2012, quando adquirimos a CELPA, assumi a posição de diretor financeiro IRI lá no Pará, participando no turnaround desde o início. Em 2016, tornei-me diretor corporativo da holding, responsável pela controladoria, orçamento e captação de recursos para o grupo como um todo. Estou bastante motivado com esse novo desafio, agora assumindo a diretoria financeira e de RI. Também gostaria de agradecer ao Hayama por todos esses anos em que pudemos trabalhar juntos em diversos assuntos e tenho certeza que poderei continuar contando com a sua contribuição como conselheiro. Bom, passando para a apresentação de resultados, irei começar descrevendo os destaques do trimestre. Depois, comentar nossos resultados operacionais e financeiros. Depois, atualizar sobre o desenvolvimento dos projetos de transmissão. E, por fim, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Passando para o slide 3, no terceiro TRI de 2019, o EBITDA consolidado da Equatorial alcançou 1 bilhão. Esse número foi impactado pela consolidação das distribuidoras da Equatorial Piauí e Alagoas, ambas contribuindo com resultados positivos para o grupo, e a adoção do IFRS 15 para ativos de transmissão. Discutirei mais sobre esses impactos mais adiante na apresentação. Em Alagoas, reportamos 61 milhões de PMSO no trimestre, após diversas medidas já implementadas pela Equatorial desde a sua chegada. Também em Alagoas, obtivemos recentemente o benefício da SUDENE, que vai até 2028. No Piauí, destacamos a queda nas perdas pelo segundo trimestre consecutivo. O volume faturado consolidado cresceu 1,6% nesse trimestre, em função do crescimento apresentado por 3 das nossas 4 áreas de concessão. Quanto aos projetos de transmissão, recentemente obtivemos a última licença ambiental
necessária para a construção dos lotes. Na SPE 8, tivemos mais um trecho de RAP, tornando-se operacional em setembro, adicionando mais 17 milhões de receita anual já em operação. Para fins de EBITDA, se considerarmos apenas os ativos antigos, basicamente Maranhão e Pará, teríamos alcançado 540 milhões no trimestre. Passando para o slide 5, o volume de energia faturada consolidada das 4 distribuidoras do grupo cresceu 1,6% no trimestre. O crescimento de 3% apresentado no Maranhão é consequência do crescimento dos segmentos residencial e industrial, sendo que o último é impactado pela retomada da atividade de mineração no norte do estado. Já o Pará cresceu 1,7%, impulsionado pelo crescimento no consumo residencial e de vendas no varejo na região. O Piauí apresentou um crescimento de 1,2% no trimestre, devido à redução de perdas após o início do programa de combate às perdas que já estamos implementando naquela concessão. Alagoas foi a única concessão a apresentar um resultado negativo no trimestre, caindo 0,9%, em função do aumento das perdas no trimestre. No slide 6, mostramos o crescimento da energia injetada em 3 das 4 concessões nesse trimestre. De forma consolidada, o crescimento da energia injetada atinge 2,1% no terceiro tri. Maranhão e Pará reportaram os maiores crescimentos dentre as nossas concessões, atingindo 3,5% e 2,8% respectivamente. Ambos são marginalmente influenciados pelas melhores condições climáticas no trimestre. No caso do Maranhão, também houve incremento na atividade industrial nesse período. No Piauí, acreditamos que, apesar da leve influência positiva do clima, as principais razões por trás da queda de 0,4% no TRI são ainda lenta recuperação econômica e o início das atividades de combate às perdas. Alagoas reportou crescimento de 0,9% no trimestre, o que acreditamos ser fruto de alguma recuperação econômica, especialmente considerando as atividades no segmento de óleo e gás. Por fim, destacamos que neste trimestre, todas as distribuidoras apresentaram um crescimento de consumidores registrados como baixa renda, devido às campanhas realizadas pelo grupo para que os consumidores elegíveis tenham direito a esse desconto tarifário. No slide 7, mostramos as perdas totais em nossas distribuidoras. Os níveis de perdas no Maranhão e no Pará foram afetados pela política mais integrada de combate a perdas e arrecadação adotadas nas concessões desde o segundo semestre de 2018. No Pará, acreditamos que os efeitos dessa nova política já estão integralizados. No Pará, após a aprovação da revisão tarifária em agosto, as perdas totais regulatórias aumentaram para 27,5%, em virtude do reconhecimento do aumento de perdas técnicas na estrutura tarifária da companhia. No Piauí e em Alagoas, o nível de perdas das companhias foi principalmente afetado pelos ajustes no processo de faturamento que precisou ser feito quando assumimos essas distribuidoras. Apesar disso, as medidas de combate às perdas do Piauí já começaram a mostrar algum resultado, reduzindo o nível de perdas pelo segundo trimestre consecutivo. Já em Alagoas, dado que estamos com a mobilização, treinamento das equipes e estruturação do plano de combate às perdas em fase de conclusão, houve um acréscimo de 0,3 pontos percentuais nas perdas totais neste trimestre. No slide 8, vemos que
os indicadores de qualidade do Pará e do Maranhão continuam bem abaixo da meta regulatória. Já no Piauí, o aumento apresentado nos últimos trimestres é consequência do ajuste do cálculo dos indicadores de qualidade feitos após a nossa chegada. Essa mudança deve continuar afetando o indicador até o quarto TRI, já que é calculado com uma janela de 12 meses. Em Alagoas, houve um ajuste similar nesse cálculo, mas com um impacto menor no resultado final. Passando agora para o slide 9, quanto ao FEC, estamos abaixo da meta regulatória em todas as nossas distribuidoras, inclusive as recém-adquiridas, Piauí e Alagoas. Passando para o slide 11, aqui mostramos a evolução dos gastos gerenciáveis em nossas distribuidoras. O PMSO do Maranhão atingiu 125 milhões no trimestre, crescimento de 16%, principalmente em função do aumento no custo de serviços de terceiros relacionados ao combate às perdas e cobrança e arrecadação. No Pará, os gastos gerenciáveis apresentaram queda de 3%, devido ao redesenho de algumas atividades dentro da companhia. Já Piauí e Alagoas, ambos reportaram quedas significativas de OPEX no trimestre, de aproximadamente 30%. É sempre importante lembrar que, no início de um processo de turnaround, é normal esperar alguma volatilidade nessas despesas. Passando para o slide 12, o Maranhão apresentou queda de 13% no EBITDA trimestral. Os principais ofensores são a diferença na renda não faturada entre os trimestres, os gastos gerenciáveis a maior, conforme já comentado, e uma menor receita de atualização do ativo financeiro. O EBITDA no Pará caiu 2% no trimestre, em função da redução de 22 milhões na receita de atualização do ativo financeiro. Ignorando esse efeito, o EBITDA teria crescido 6,5% no trimestre. No Piauí, pelo terceiro trimestre consecutivo, o EBITDA apresentado foi positivo, atingindo 75 milhões no trimestre. Um número forte, antes mesmo de completarmos um ano de controle da companhia e antes da revisão tarifária extraordinária. Em Alagoas, em seu segundo trimestre de consolidação na Equatorial, o EBITDA recorrente atingiu 50 milhões, em virtude da redução de custos sendo implementada na companhia. Passando para o slide 13, no slide 13, mostramos o EBITDA consolidado da Equatorial. No terceiro TRI, ilustramos um EBITDA ajustado de R$1 bilhão. Resultado beneficiado pela consolidação dos ativos de transmissão, bem como das distribuidoras recém-adquiridas. Para fins de comparação, excluímos o resultado dos novos ativos, quais serão Piauí, Alagoas, Transmissão e Integra. Nesse caso, o EBITDA consolidado alcançado seria de 540 milhões, queda de 6% comparando ano contra ano. No entanto, se desconsiderarmos a queda na receita de atualização do ativo financeiro no trimestre de Pará e Maranhão, conjuntamente, somando 32 milhões de reais, a queda de EBITDA no trimestre teria sido de 1%. A partir do próximo trimestre, cabe destacar que nós teremos o impacto inteiro da revisão tarifária do Pará. Seguindo para o slide 14, no slide 14, apresentamos o cronograma de amortização e alavancagem da companhia. A alavancagem da Equatorial, considerando os ativos 100% consolidados, alcança 3,4% nesse TRI, após a consolidação dos números de Piauí
e Alagoas, e o investimento acumulado já desembolsado para a construção dos ativos de transmissão. Lembramos que no cálculo da alavancagem é diferente do feito por apuração dos covenants da Equatorial, pois os mesmos consideram os últimos 12 meses de resultado de qualquer ativo adquirido pelo grupo no período. O grupo terminou o trimestre com quase 4,7 bilhões de reais em caixa, o que é suficiente para pagar mais do que os 2 próximos anos de vencimentos de dívida. Adicionalmente, a recente conclusão da operação de emissão de ações preferenciais na Equatorial Distribuição adicionou essa semana 1 bilhão de reais ao caixa da companhia, melhorando assim a liquidez e reduzindo a alavancagem consolidada. Nós acreditamos que a nossa estrutura de dívida é confortável para acomodar as necessidades de caixa do Piauí e Alagoas, assim como a estrutura de desembolso de CAPEX dos projetos de transmissão, considerando o perfil da dívida que construímos para o longo prazo. Passando agora para o slide 15. O slide 15 mostra os principais investimentos feitos pela Equatorial nos últimos trimestres. Como pode ser observado, os investimentos no segmento de transmissão se intensificaram nos trimestres mais recentes e alcançaram 1 bilhão no terceiro tri de 2019, dado que todos os 8 lotes encontram-se atualmente em fase de construção. Desde o início do desenvolvimento desses projetos, já foram gastos aproximadamente 3,3 bilhões. Passando agora para o slide 17. No slide 17, como já conseguimos as licenças ambientais de todos os projetos, inclusive para a parte da SPS7 que estava pendente, todos os nossos 8 lotes do nosso portfólio encontram-se em fase de construção. Eu gostaria de destacar a evolução de todas as SPEs, mas em especial a SPE8, a segunda maior do nosso portfólio, e também a última a ser adquirida. Ela já alcançou o avanço físico de 95%. As SPEs 1 e 2 também devem ser mencionadas, já que estão próximas de atingir 90% de avanço. Finalmente, a SPE4, nossa maior linha, já passou de metade da construção. Indo para o slide 18. Com o maior desembolso de CAPEX, resultante das construções dos projetos de transmissão, mostramos aqui o status de funding de longo prazo para cada SPE. Esse foi o resultado de 3 anos de esforços intensos de captação, onde obtivemos os recursos de 4 fontes diferentes: BNDES, Banco do Nordeste e FDA, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, e também complementando com debêntures de infraestrutura. Já garantimos 100% do funding de longo prazo, com um custo extremamente competitivo. Isso deve resultar em um aumento de retorno e uma redução dos riscos, não apenas em termos de liquidez, mas de volatilidade, já que todos os nossos financiamentos de longo prazo estão indexados ao IPCA, que é o mesmo índice das nossas receitas. Dos 4,1 bilhões já contratados, 2,7 bilhões, ou algo em torno de 67%, já foram desembolsados. Agora, podemos começar a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Tiago Silva, do Santander. Por favor, Sr. Tiago, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas. Com relação à revisão extraordinária de Ceron e Eletroacre,
se vocês conseguem dar um overview de todos o recurso que foi entrado. E minha segunda pergunta é sobre quais foram as condições. Recentemente vocês fizeram um acordo com o Itaú e dentro desse acordo tem algumas condições lá de talvez uma opção de compra, e eu gostaria de saber se vocês conseguem passar aí os detalhes, custo, prazo, etc. Boa tarde, Thiago. Obrigado. Sobre a primeira parte da pergunta, você mencionou a Ceron e a Eletroacre. Acredito que talvez você pudesse estar querendo se referir ao Piauí e Alagoas? Sim, desculpa, é isso mesmo. Tá, ok. Bom, sobre o Piauí, fizemos o processo indeferido e já fizemos o registro do pleito administrativo, né? Já recorremos administrativamente. Nós estamos muito confiantes com a qualidade da informação que foi construída, né? E acreditamos que as discussões estão sendo feitas, né? Enfim, estamos bastante confiantes com a qualidade da informação que nós construímos. Acreditamos que a nossa base de ativos do Piauí é a base melhor conciliada do grupo hoje. Entendemos que, por uma questão de tempo, dado que é um processo de reabertura total da base e não um processo ordinário, havendo agora um pouco mais de tempo para discussão, acreditamos que, enfim, vamos fechar de forma positiva esse assunto. Sobre Alagoas, né, o processo está fluindo. Normalmente a gente tem procurado acelerar os prazos e enfim, está atento a qualquer informação adicional que esteja sendo pedido no Piauí para rapidamente implementarmos também em Alagoas. Sobre o acordo com o Itaú, de fato, você tem razão, a gente tem, sim, né, um direito de uma opção de compra nessa operação, né? Enfim, e essa condição está posta e nós temos esse direito. Não sei se respondi a tua... Tudo bem. É só gostaria se tem alguma informação dessa última pergunta, se tem alguma informação que vocês poderiam passar sobre custo, prazo, enfim. Essa opção de compra, ela é corrigida pelo CDI e nós temos até 6 anos de prazo para exercê-la. 7 anos, na verdade, de prazo para exercer essa opção. Tá bom, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Itaú. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Pessoal, acho que fazendo um follow-up da pergunta que foi feita, primeiro, se você podia dar uma estimativa de time para a conclusão aí do processo da CEPISA, se você acha que esse processo termina no primeiro TRI. Sobre a questão lá do Itaú, eu queria entender se existe uma opção de venda do Itaú. Entendi que vocês têm uma call, mas queria saber se o Itaú tem opção de venda. E a terceira pergunta que eu queria fazer é entender um pouco melhor a dinâmica de PDD da companhia, né? Porque acho que o PDD da SEMAR foi bem baixo no terceiro TRI. Entendo que teve fatores eventualmente não recorrentes que aconteceram, mas que talvez não foram tão descritos assim no release, ou pelo menos a gente não conseguiu entender. Na CEPISA ficou claro que teve uma reversão e na CEAL o número foi de 0,4%, que pareceu baixo demais. Só que como a CEAL não tem um histórico grande, ou pelo menos era um histórico com a Eletrobras, a gente não consegue entender o que seria um nível normalizado de PDD para a CEAL. Então, se você puder explicar um pouco a dinâmica de PDD entre das 4 distribuidoras, eu agradeço. Obrigado. Marcelo, obrigado. Vamos primeiro, talvez, começar aqui pela questão da revisão. O nosso pleito no recurso
foi um pleito entendendo que era uma questão muito do tempo, de prazo, né, para a discussão. Nosso pleito foi feito no sentido de fecharmos o assunto até março, né, desse processo de revisão. É o que a gente acredita e está trabalhando para obter. No caso da PDD, na PDD é muito comum haver alguma volatilidade maior nos trimestres. Cabe destacar que esse TRI, em particular, onde tem uma sazonalidade maior de mercado, né, e também algum impacto do reajuste, né, é natural que a PDD possa ficar um pouco mais baixa em termos percentuais nesse TRI. Para olhar a PDD, em função dessa volatilidade, o que a gente recomenda é olhar um período mais longo, o ano passado ou os últimos 9 meses. Por fim, falando de Piauí e de Alagoas, nós estamos implementando, né, várias ações do turnaround, incluindo ações de combate à inadimplência, de cobrança, e estamos tendo níveis de arrecadação extremamente altos, né, em alguns meses acima até de 100%. Então, é comum que a gente ainda intensifique essa volatilidade, né? Já sobre o Itaú, né, o que há é uma opção nossa de compra no prazo de até 7 anos. Não tem uma opção do outro lado. Ok? Ok, mas você não consegue dar talvez um indicativo, por exemplo, de PDD recorrente na CA olhando para um nível mais normalizado, se poderia ser 2% da receita, tentar pegar um pouco desse indicador para a gente ver como a gente projeta o modelo para frente. Eu entendo que no curto prazo tenha muita volatilidade, mas mais para ter um indicativo de mais médio prazo, assim, o que seria razoável considerar para a CEPISA e para a CEAL. No caso da CEPISA e da CEAL, a gente está implementando uma série de ações e o nível de arrecadação está alto. Tem sido quanto a receber para nós buscarmos lá. Então, enquanto o nível estiver mais elevado, a tendência é que a gente tenha PDD mais baixas, né? Então, de fato, esse nível vai ficar mais claro na medida em que a gente vá passando com o tempo, mas a gente tem tido e deve continuar tendo um nível de arrecadação mais forte nessas companhias, dado a oportunidade que a gente tem de quanto vai receber nelas, né? Tá bem. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Liliana Yang, do HSBC. Por favor, Liliana, pode prosseguir. Oi, obrigada pela oportunidade. Eu tinha 2 perguntas. Uma é sobre crescimento de volume de mercado. Ele tem sido, para as áreas de vocês, ainda abaixo da média do Brasil. Pode comentar como que vocês estão vendo isso? E se colocar no contexto, por favor, de como vocês têm mudado, né, a forma de faturamento para poder, na verdade, estar controlando melhor a parte de perdas e a parte de inadimplência. A segunda pergunta, e parabéns pela sua nova posição, eu gostaria de saber se você tem uma visão do que você acha que pode ser diferente daqui para frente na hora de olhar os KPIs dos businesses, ou se você acha que não tem diferença nenhuma da gestão daqui para frente, sua gestão versus a gestão anterior. Obrigada. Boa tarde, Juliano. Sobre o volume, a gente está vendo um volume um pouco mais forte lá no Maranhão, na classe residencial, e teve essa retomada do industrial. Então, a gente está vendo, vamos dizer assim, um cenário talvez um pouco de recuperação, com uma característica um pouco mais marcante lá no Maranhão. No Pará, a gente está vendo essa reação, mas numa intensidade menor, né? No Piauí, como a injetada está negativa, a gente está vendo que, enfim, o cenário econômico lá está um pouco, vamos dizer assim, mais deteriorado do que no Pará e no Maranhão, né? E, claro, tem também o fato de, como o programa de combate às perdas está indo bem,
é natural que a injetada também tem uma reação ali, né, das pessoas, dos consumidores segurando o consumo, né? Já em Alagoas, também um pouco mais fraca do que as demais, né, o nível de atividade, e como o programa, uma mobilização do programa de perdas, né, ele está sendo concluído mais recentemente, a gente ainda não vê esse efeito que temos no Piauí, né, do efeito do programa de combate às perdas, segurando a injetada de lá. Então, geralmente, o que acontece nas nossas concessões, sobretudo no Maranhão e no Pará, que a gente conhece há mais tempo, é que a crise ela chega um pouco depois lá, né, e ela naturalmente sai também um pouco depois desse processo mais recessivo, né, termina saindo um pouco depois. Isso a gente tem observado, sobretudo no Maranhão e no Pará. Já sobre a parte de indicadores, né, a gente tem um programa já muito consolidado de indicadores, de metas, né, de como desdobrar essas metas e, enfim, acompanhar a performance dos negócios, mas não só acompanhar a performance dos negócios em si, de cima, né, e sim o desdobramento disso em todos os níveis da organização. Então, na medida em que a gente implementa isso nas novas companhias, né, junto com as funções corporativas, isso tem sido um acelerador do turnaround, né, e os números do Piauí e Alagoas, né, enfim, que estão demonstrando, né, esse resultado. Perfeito, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, senhor, pode prosseguir. Para encerrar, eu gostaria de reforçar nosso comprometimento em entregar uma valorização diferenciada para nossos investidores, através de excelência operacional e financeira nos resultados. Também gostaríamos de destacar nossa aderência ao maior nível de transparência e governança corporativa e reassegurar que o Léo e o time de relações com investidores estão disponíveis para ajudá-los com potenciais dúvidas. Novamente, obrigado a todos por fazerem parte do nosso conferência call do terceiro TRI e tenham um bom dia.